Bom dia, meus alunos do terceiro ano no Colégio Unifor. Nós estamos indo para a segunda parte da nossa videoaula do capítulo 4, Filosofia Medieval, Alianças e Rupturas entre Fé e a Razão. Nós já falamos sobre o que é a patrística, né? E agora nós vamos concretizar a patrística com seu maior expoente, que é o nosso Santo Agostinho, o mais conhecido como o Platão cristão, tá certo? Então, vamos lá? Para a gente conhecer um pouco mais de Santo Agostinho, na sua página 73, 74, essas páginas, elas falam um pouco da vida de Santo Agostinho. Então agora, nós vamos aprofundar mais um pouco sobre a vida de Santo Agostinho, né? Aurelius Augustinus, ou melhor, Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho de Hipona, Hipona não pela sua cidade natal, mas pela cidade onde ele morre, né? E onde ele foi bispo diocesano, foi o patrono da ordem religiosa agostiniana e um dos fundadores e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval da patrística, da filosofia patrística, né? Nós já falamos da patrística, né? Temos duas formas de conceber a patrística, do início do cristianismo até Santo Agostinho, e uns historiadores falam que a patrística começa somente com Santo Agostinho quando há conciliação entre fé e razão. Ele nasceu em Tagaste. Onde fica Tagaste? Fica na África do Norte, tá? Em 354. Hoje atual Argélia. Próximo a Hipona, onde ele vai ser o bispo diocesano futuramente, né? Posteriormente. A sua mãe foi convertida ao catolicismo, embora também era pagã, como o pai. Então, muito da conversão de Santo Agostinho ao cristianismo vem da sua mãe, né? Da famosa Santa Mônica, né? Então, a Santa Mônica rezou tanto para a conversão de Santo Agostinho. Eu acho bonito que uma das falas, né, uma das frases de Santo Agostinho é que Santo Agostinho ele procurou no maniqueísmo, neoplatonismo, várias verdades. Em outras seitas religiosas, quer dizer, a verdade, né? Aqui, a veritas. E aí ele percebeu que a verdade estava no seu interior, quer dizer, a verdade é Deus, né? Aí, por isso nós vamos entender um pouco da sua teoria da iluminação. Aos 11 anos de idade, então, ele foi estudar, né? Então ele teve vários contatos com a literatura latina, e depois aí com as crenças pagãs, né? Depois, em 383, ele mudou para Roma. Em Milão, ele se tornou um professor de retórica. E aí ele já seguia o maniqueísmo, né? E aí é nesse momento que, quando filósofo, ele começa a se afastar do maniqueísmo. No próximo slide nós vamos falar sobre o que é o maniqueísmo, pendendo agora só ao neoplatonismo, de Plotino, tá? O neoplatonismo é uma nova visão de Platão, tá? Então, após esse afastamento do maniqueísmo, ele começa a sofrer uma crise espiritual. Ele vivia como um romano pagão, né? E aí ele começou a ler alguns livros e ter contato com Santo Ambrósio. Esse aqui, o Santo Ambrósio, que vai batizar ele. Então, o Santo Ambrósio era um dos tradutores da Bíblia. Quer dizer, você vai ler aí Santo Ambrósio, de quem Santo Agostinho aprendeu um modo de interpretar a Bíblia que resolveria suas dúvidas e despertava-o para a fé cristã. Então, tendo contato com Santo Ambrósio, com discursos, com sermões de Santo Ambrósio, que ele então vai começar a conversão ao cristianismo. E aí ele faz essa conversão, sendo batizado pelo próximo Santo Ambrósio. Depois, no outro ano, ele retorna à África, entrega seus bens, né? Lembrando que ele era de uma família rica, ele entrega todos os seus bens para os pobres, né? Lembrando que depois ele funda uma ordem religiosa, e toda a ordem religiosa
o religioso faz os 3 votos de pobreza, obediência e castidade, né? Então, pobreza, então ele entrega os seus bens. Depois ele foi ordenado padre em Hipona, na Argélia, em 391, e depois, somente em 97, que ele vai ser ordenado, né, sagrado bispo, coadjunto, quer dizer, um bispo que ajuda, né, ele não é o bispo coordenador diocesano, ele só aquele que colabora com o bispo diocesano, mas só depois que ele vai ser nomeado bispo, né, bispo diocesano. Então, a sua morte se dá em 430. Ele é considerado um doutor da igreja. Por que doutor da igreja? Porque nós vamos falar que o cristianismo se deu primeiro pelas cartas de Paulo, né? E depois a filosofia ou o cristianismo se tornou o cristianismo que era naquela época, graças a Agostinho. Então, que filosofia que o cristianismo seguia? A filosofia de Agostinho, até chegar Tomás de Aquino e mudar esse contexto, né? Então, olha para você ver, ele escreve 113 obras, né? Tratados filosóficos, teológicos, comentários escritos da Bíblia, sermões e cartas. Por isso que o nosso Santo Agostinho é considerado doutor da igreja, né? Pela sua grande, extensa obra e colaboração para com a catequese, para as doutrinas, para a fundamentação da fé cristã. Então, o que é o maniqueísmo? Lá na sua página 73, vai falar do maniqueísmo. Então, o Agostinho, nessa busca, nessa ânsia de encontrar uma resposta, ele entra nessa seita maniqueísta. Olha lá, uma seita maniqueísta da sua época, século 3 depois de Cristo, ao 4 depois de Cristo, até esse maniqueísmo ser combatido e ser considerado uma heresia. Mas o maniqueísmo, fundado, né, pelo persa, eu vou mudar aqui, peraí, só um pouquinho, eu vou mudar o marca-texto agora, olha lá. Então, o que é o maniqueísmo? Foi uma doutrina, uma fé, fundada por Mani, tá, no século 3, conhecida pela concepção dualista entre a constituição do mundo, ao afirmar o conflito cósmico existente entre o reino da luz, o bem, e das sombras, o mal. Como assim? O mundo, ele foi criado por esses dois seres opostos, o bem e o mal, tá? Localizar a matéria e a carne no reino das sombras e afirmar que o homem era responsável por trazer a vitória do bem por meio das suas práticas ascéticas. O que são as práticas ascéticas? Evitando a procriação, os alimentos de origem animal. Então, esse maniqueísmo era uma forma de conceber a realidade, falando que a realidade, o mundo, a criação veio de duas forças opostas, né? E que o homem também, dentro do homem existiam essas forças opostas. E quando o homem então buscava a ascese, quer dizer, a iluminação, não, como que eu posso dizer? A purificação, a ascese significa purificação da sua alma, que ele conseguia então com que o mal, né? O mal se tornasse ameno. E trazendo para si a vitória do bem, tá? Então essa foi a concepção maniqueísta, tá? E aí, essa ideia do maniqueísmo vai também, lógico, o Agostinho deixa essa concepção de lado maniqueísta, de que o homem também possui essas duas forças opostas, o bem e o mal. Então, olha para você ver, o que é o mal? O pecado. O que é o bem? Deus. Só que o bem, quer dizer, Deus, que habita dentro da sua alma, ele tem que sobressair sobre o mal, sobre o pecado. Então, para a gente entender o que é o homem, nós vamos na página 75. E um dos seus livros, Confissão, um dos livros mais famosos, né? A Confissão, não que ele conte a confissão dos seus pecadores, tá? Mas esse livro, ele explica todas as verdades de fé,
proposta pela filosofia agostiniana. Então, a pergunta, o que é o homem? Na sua página 75 vai mostrar isso. O homem, ele é uma unidade, ele é mas ao mesmo tempo ele é duplo, quer dizer, ele vive nessa duplicidade, nessa dualidade. Nós temos que lembrar de Platão. Qual que é a dualidade? Corpo versus alma, tá? Então vamos falar o que é o homem. Tá vendo que esse lado de cá ele tá escuro? Então ele vai falar do homem que está voltado para o pecado, propenso ao pecado, que entrega as luxúrias, que entrega as vontades da carne, tá? Olha lá. Embora, deixa eu trocar aqui o coisa que eu não vou circular não, tá? Eu vou para pontador a laser. Olha lá. Embora criado à imagem e semelhança de Deus, então todos nós somos, até o pecador, o assassino, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos. Somos seres uno, quer dizer, somos um ser único, mas que, olha para você ver, possuímos compostos por 3 elementos. Na sua apostila está falando sobre isso. O eu do ser humano, né, essa concepção de unidade humana, é uma criatura, um efeito de Deus, e dentro de você tem um composto de 3 elementos. Quem são esses 3 elementos? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você, meu amigo, minha amiga, dentro de você habita Deus. Tá? Habita Deus. É aí que você vai entender depois o conhecimento. Então vamos entender essa visão negativa do homem, né? Olha para você ver essa visão escura, né? Essa parte escura aqui. Embora criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano na visão agostiniana é miserável, pecador e incoerente. Uma visão pessimista, nascida de sua própria experiência de vida, que o próprio Agostinho teve, tá? Com o maniqueísmo, por ser pagão, por ser entregue aos desejos da carne. Por isso que Santa Mônica rezou muito para ele converter. Agostinho, antes de sua conversão, experimentou essa vida, né? Essa vida de prazer, a debilidade, o limite, a fraqueza e a incoerência de sua carne, de seus desejos, de sua vontade, os quais o fizeram concluir que o ser humano sem Deus está absolutamente à mercê de sua própria vontade corpórea e do pecado. O homem que não se entrega a Deus, que não volta-se para Deus, ele entrega-se aos desejos da carne. Quer dizer, ele fica um homem, parece que ele esquece da moral, da ética, tá? Se, por um lado, o ser humano é pecador, por outro, é o único que desfruta de um privilégio em relação aos demais seres vivos, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, Cristo, né? Jesus veio à nossa semelhança humana. O ser humano, apesar de ter em si as raízes do mal, que o pecado, que o levam ao pecado, traz em si a presença do próprio Criador. E é nele que a pessoa deve buscar a forma necessária para vencer o mal que há dentro de si e que determina a sua vontade. Para Agostinho, a vontade é livre e, portanto, facilmente corruptível, o que levaria o ser humano ao mal, afastando-se de Deus. Deste modo, a vontade autônoma, decidindo por si mesma, poderia levar o ser humano a se afastar do bem, já que poderia querer o mal. É necessário, portanto, que a pessoa se entregue de corpo e alma ao comando de Deus. Não entrega só de alma não, viu, querido? Tem que ser de corpo e de alma, porque o corpo é a fonte dos desejos, tá? É ali que é a alma, lógico, aonde habita Deus? Na sua alma. Mas se você não entrega o seu corpo, você não vai encontrar salvação. Já que viver sobre o comando apenas da vontade humana seria um perigo à alma, o que eu acabei de dizer.
Entregando-se ao comando divino, a pessoa caminharia segundo a... Então você é um ser propenso ao pecado, tem esse lado negativo, mas você não pode ficar preso às suas vontades. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha. Mas o que seria melhor é você entregar os desejos da carne, entregar-se para Deus, entregar-se de corpo e de alma, não só de alma, mas de corpo também. Eu amo a Deus, a minha alma contempla a Deus, minha alma deseja a Deus, só que você deixa que o corpo, que as vontades do corpo seja maior. Então, peraí, você está sendo errado, tá? E agora, olha o lado positivo do homem. Deste modo, o pecado se estabelece na alma quando a pessoa age por conta própria. Quando o homem deixa que as suas vontades, seus desejos sejam maior, tá? Incluindo a pensar e agir, ficando à mercê de suas vontades e deixando a sua alma em segundo plano. Quer dizer, o corpo é maior do que a alma. O corpo é melhor do que a alma. Utilizando-se de um livre-arbítrio, a pessoa inverte a ordem divina, fazendo que o mal sobreponha-se ao bem, que o corpo se sobreponha à alma, caindo assim no pecado e na ignorância. Esse é o pensamento que Agostinho tem. Só que ele vai fazer, tem que ser o contrário. Este pensamento de Agostinho encontra suas raízes em Platão e em sua teoria da tripartição da alma, que divide a alma racional, irascível e apetitiva. A parte racional da alma deve assumir o comando da vida e dos pensamentos, uma vez que somente ela poderá levar a pessoa ao conhecimento do inteligível e, consequentemente, agir de forma correta, de acordo com o bem. A razão deve controlar as demais partes, principalmente a apetitiva, estabelecendo assim uma luta interior, uma vez que a parte apetitiva está presa à matéria e consiste em satisfazer os desejos e as vontades. Então, para Platão, qual que é a alma mais importante? A racional, porque ela controla os desejos e as vontades. Os desejos e as vontades. A ideia de ser mais forte que eu mesmo resume esse pensamento como se houvesse duas forças em luta pela preponderância no interior da pessoa. É aquela ideia maniqueísta, né? Mal e bem, mas quem é o mal? Os desejos do corpo. Quem é o bem? A alma. O que você tem que deixar sobrepor? O corpo? Não. A alma tem que sobrepor, tá? Igual a alma racional sobrepõe as demais almas, tá certo? Em Platão, não é isso? A alma racional tem que sobrepor a concupiscente e a irascível. O Agostinho vai dividir a alma em três. Ele vai dividir só o ser humano em duas partes, corpo e alma, tá certo? E aí, para o ser humano conhecer a verdade, ele precisa saber então controlar o corpo, os apetites, as vontades, os desejos. Não é isso? Então, agora nós vamos para a página 75, que vai explicar como se dá o conhecimento. E aí, aqui está tão claro essa visão dualista do ser humano para Agostinho, que nós acabamos de ler que o corpo é fonte do pecado e a alma que tem que sobrepor. O que é o ser humano? Mas aí, quando a gente pergunta o que é o ser humano, aqui, ó, ele vai responder como se processa o conhecimento aqui no final. O que é o corpo? O corpo, vocês lembram que para Platão era próprio do mundo sensível, era instável, fonte das opiniões, não era isso? O que é a alma? É a realidade não sensível, eterna. Tá vendo? A visão de Agostinho e de Platão é o mesmo. Corpo, fonte dos desejos, prende a sua alma aqui de conhecer a verdade. O corpo é ruim, é o cárcere da alma. E a alma, o que é? A realidade não sensível, quer dizer, você não pega a alma, mas ela é eterna. E é lá que Deus habita. Então, o ser humano pode ter dois tipos de conhecimento. O Platão também falava desses dois tipos de conhecimento. Mas qual que era o conhecimento real, verídico? Qual estado do homem, né? Qual parte do homem ia chegar perto lá do mundo inteligível? Somente a alma. Então, ó,
A primeira forma de conhecimento está ligada ao corpo. Olha lá, isso é ligado ao corpo. Vou só dar uma puxadinha aqui, ó. Isso é ligado ao corpo, ó. O primeiro é proveniente dos sentidos. Ele vai falar que o ser humano conhece pelos sentidos, tá? Só que é a fonte lá daquela doxa, da opinião, muda o tempo todo. O primeiro é proveniente dos sentidos, que se refere à realidade externa e sensível, por sua natureza não necessária e imutável. Os sentidos provenientes do corpo não podem ser fundamento para o conhecimento, por não serem confiáveis. Não é confiável, mas colabora? Sim, colabora para o conhecimento da verdade. E a alma? O que é a alma? Como a alma projeta o conhecimento? Ele vai falar o seguinte, olha lá. O conhecimento eterno e imutável, só pode ser alcançado por meio da razão, do pensamento. Então, onde está a razão? Onde está o conhecimento? Onde está o pensamento? Na alma. Devendo retornar para o interior da pessoa, pois aí está a verdade, aí está Deus. Então, olha que interessante. Para Platão, onde estava a verdade? Lá no mundo inteligível. Para Santo Agostinho, aonde está a verdade? Está no interior do homem, na sua alma. In veritas habitas a verdade. Ou melhor, no interior do homem, na sua alma, habita a verdade. Nós vamos falar sobre isso no próximo slide, quer ver? Então, por meio da razão, por meio da busca do conhecimento e da possibilidade. Olha, a partir do momento que você busca o conhecimento, Deus percebe o seu esforço, ele vai iluminando a sua alma. É possível alcançar o verdadeiro conhecimento. Como eu vou atingir o conhecimento da verdade? Através da racionalidade. Então, como assim, professor? Quando eu vou buscando conhecimento, não vou buscando opinião. Opinião está no corpo. Quando eu vou buscando conhecimento pela minha alma, eu não vou encontrar esse conhecimento externo, como Platão falava, lá no mundo inteligível. O conhecimento, ele não está no inteligível, ele está dentro de você. Então, olha para você ver, a partir do momento que você já faz esse esforço para buscar o conhecimento, para conhecer sempre mais, Deus reconhece esse seu esforço e ele acende uma fagulha. Quer dizer, Deus já não está dentro de você? Tá. Ele já habita em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, a partir do momento que eu me esforço em buscar a Deus, deixar que as coisas do corpo de lado e busque o conhecimento das coisas, Deus vai, como se Deus pegasse um isqueiro, um fósforo a partir de agora, ele acende esse isqueiro, esse fósforo lá dentro da sua alma. E parece que você então consegue contemplar e encontrar as verdades. É meio que Sócrates, né? Aonde está o conhecimento da verdade? O Sócrates vai falar assim: conhece a ti mesmo. Volta para dentro de si. Aonde está o conhecimento da verdade para Santo Agostinho? Está dentro da sua alma. Pois é lá que Deus habita. Então, a partir do momento que você procura conhecer, procura Deus, Deus vai iluminando a sua razão, Deus vai possibilitando você a atingir o conhecimento. Tá claro isso? Então, por isso que é chamado teoria da iluminação. Da iluminação. Por que iluminação? Porque Deus vai acendendo uma luz, tá? Uma luz. Mas aonde está essa luz? Dentro de você, dentro da sua alma. A concepção filosófica da teoria do conhecimento estabelece claramente uma relação interior e exterior. Como assim? Uma relação interior-exterior. Onde está o conhecimento da verdade para Platão? No exterior, no mundo inteligível. Onde está o conhecimento das verdades, das coisas do mundo exterior para o nosso amigo Santo Agostinho? Está dentro do seu interior.
Por isso que existe uma relação interior e exterior. Eu quero conhecer as coisas que estão ao meu exterior. Por exemplo, o conhecimento dessa bolsinha. Como se fez essa bolsinha? O conhecimento da garrafinha. O conhecimento de quem fez essa apostila. O conhecimento da ideia do bem. Das coisas, né? Das morais, da virtude, da bondade. Eu não preciso ir lá no mundo inteligível e encontrar essa forma. Não. A partir do momento que eu vou deixando os desejos da carne de lado, os desejos do corpo de lado, Deus vai iluminando o processo do meu conhecimento. Olha lá para você ver. Colocando na interioridade, no interior do homem, a morada da verdade. A verdade, ela não está o quê? Ela não está externa. Ela não está externa, tá? Ela está, então, interna. Agostinho. Isso aqui, gente, essa parte aqui desse slide foi que eu peguei lá da apostila do primeiro ano do ano passado. Agostinho não aceitava a teoria da reminiscência platônica. Por que não aceitava? Olha, para você conhecer, né? Porque para Platão, conhecer é conhecer. Conhecer é relembrar. Então, quando você pensa numa reminiscência platônica, você pensa que você já viveu outras vidas. Nós estamos falando aqui de cristianismo, nós não estamos falando de reencarnação. Nós estamos falando de uma vida única. Seu corpo é único. Sua alma é única. A partir do momento que o seu corpo falece, a sua alma vai encontrar-se com Deus. Se você buscou a Deus. Tá? Então, ele não aceita a teoria da reminiscência platônica, considerando ela incompleta. Mas constrói uma teoria da iluminação. Se fosse uma teoria da reminiscência platônica, nós tínhamos que acreditar então aonde? Eu vou colocar um R, uma reencarnação, reencarnação. Quer dizer, um reencarnar novamente. E aqui não existe reencarnação. Nós estamos falando de uma vida única da alma. A verdade interior, a verdade que está no homem, é o próprio Cristo que ilumina a alma para realizar, acontecer a contenção das coisas. Quer dizer, para a alma que conhece as coisas, né? Mas quem ilumina essa alma? Deus, o Cristo que vive em nós, que habita em nós, tá? A alma possui uma centelha, uma faísca divina que permite compreender a verdade. Então, quando você busca Deus, Deus acende essa luz. Quando você busca a verdade, conhecer sempre mais, Deus possibilita. É como se você estivesse nas trevas, pensa que você está na escuridão agora. E aí Deus acende uma luz. Aquela luz lá no fim do túnel é Deus que está iluminando o caminho para você andar naquela escuridão. Você está buscando conhecimento, não está? Então Deus acende essa luz e aí você vai ao encontro dessa luz, que é o próprio Cristo, e Cristo revela a verdade para você. É nesse sentido que possamos, ou que nós conseguimos compreender a famosa frase de Santo Agostinho: in interiore homine habita veritas. In interiore, quer dizer, no interior do homem habita a verdade. Ou seja, no interior do homem está a verdade. Quem ilumina essa verdade? Deus. Quando? Quando eu busco Ele, quando eu deixo que os prazeres da carne, que os prazeres terrenos, né, sejam menor. Quando a minha alma consegue controlar os meus desejos carnais. Quando a minha alma consegue controlar os meus impulsos, meus desejos carnais, e quando eu busco a Deus, Deus ilumina a minha alma. E aí eu consigo compreender as verdades. As verdades não estão no exterior. Quer dizer, o que está no exterior são os objetos. Eu quero conhecer a função do objeto. Então eu busco a Deus e Deus revela essa verdade para mim. Tá claro isso? Então, para a gente finalizar na sua página 76, é um pouco complicado essa cidade de Deus, essa cidade dos homens, porque você não pode entender que a cidade dos homens é o Estado e a cidade de Deus é a igreja, tá? Ele vai falar que a cidade dos homens é a cidade na qual o homem vive no pecado, vive
deixando com que o corpo domine. Olha lá, na cidade dos homens, as leis e os valores são imutáveis. Podem sempre mudar e temporários. O que é certo hoje pode ser errado amanhã. Tá? Então, quer dizer, não tem uma constância. Já a cidade de Deus é a cidade perfeita, onde vigoram apenas os valores e as virtudes proclamadas por Deus, sendo essa a verdadeira pátria dos cristãos. Então, qual cidade que nós vivemos hoje? Meio que entender um Platão. Mundo sensível, cidade dos homens. Mundo inteligível, cidade de Deus. Você vive na cidade dos homens, tá? Você vive na cidade dos homens, só que você pode ser diferente. Você pode buscar a cidade de Deus aqui na terra. Tá? É como você buscasse o céu aqui na terra. Como? Sendo uma pessoa correta, ímpia, né? E aí, para finalizar, lá no finalzinho da sua apostila, ele vai falar o seguinte, já passou até os 30 minutos, né? A história, no pensamento agostiniano, a história está destinada a concluir ou a coincidir que a cidade de Deus vai reinar sobre a cidade dos homens. Quando? Quando Deus vier novamente. Então, quer dizer, o desejo que nós temos, é a parousia, né? A segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier novamente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa cidade dos homens vai ser aniquilada e as pessoas que estão na cidade dos homens e procuram sempre a Deus, vai então viver na cidade de Deus. Por quê? Porque eles sempre procuraram viver então dos desejos do corpo. Não, querido, dos desejos, ou melhor, da alma, tá? E lembrando que dentro da alma habita Deus. Amém, irmão? Tá claro isso? Deu para entender? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e Santo Agostinho proteja vocês nessa empreitada do conhecimento. Então, busquem sempre o conhecimento. Busquem sempre mais a verdade. E aí Deus vai iluminando sempre mais. Iluminando sempre mais. Iluminando sempre mais. E assim você vai sempre conhecer muito mais. Tchau, obrigado!